Essa é a parte 3 do relato anterior. Se inscreva em nosso canal e deixe o like. E vamos para a parte final. Deixe seus relatos em R, relatando. Meus pais, irmão e Sil apareceram no Natal em minha casa quando souberam que não eram bem-vindos. Eu estava tentando manter as coisas em 2 posts. Mas percebi enquanto compilava tudo que a parte 2 era muito longa. Então dividi em uma parte 3. Para quem comentou em massa para conseguir câmeras. Eu vou, quando eu puder pagar. Ainda estou em recuperação financeira da compra de uma casa no ano passado. E até onde eu sei, boas câmeras precisam de um computador decente para gravar. E não tenho nada além de um laptop de 3 anos com Windows 10. Sim, estou ciente das câmeras de campainha. Esse será o primeiro tipo que recebo. Para aqueles que ficavam dizendo que eu deveria ter acabado de prender meu irmão e a Sil, a única razão pela qual não o fiz foi porque eles são pais. Seus filhos precisam deles. E se Dan fosse preso, provavelmente perderia o emprego. E sem isso, sua família não tem dinheiro. E Sil tem um bebê de apenas alguns meses agora. Nenhum deles precisa acabar na cadeia. Mas você não precisa de prisão para se vingar. A polícia pode ajudar, sim. Mas consegui me vingar sem registrar um boletim de ocorrência. Eu seria tão misericordioso de novo? Mais do que provavelmente não. E eles sabem disso. Resolvi esperar para fazer uma conta e postar até depois do ano novo, para o caso de mais coisas acontecerem. E aconteceu. Como os leitores anteriores sabem, meu Sil estava fazendo postagens passivo-agressivas nas mídias sociais que eram obviamente dirigidas a mim. Especialmente depois que Sil teve seu 4º bebê em novembro. Ela estava postando o mesmo absurdo repetitivo repetidamente. Ela apenas encontrou maneiras semi-inteligentes de reformular isso. Mas ela praticamente regurgitava que estava cansada de morar com meus pais, que não tem espaço, ela precisa de uma casa própria, blá blá blá. Eu sei que pareço desdenhoso. Mas viva o que eu tenho com essas pessoas e você estará pronto para tocar violinos sarcasticamente na frente deles também. Eles são tão ruins. E como esperei até janeiro para fazer uma conta, mais coisas aconteceram como eu pensei. Afirmei antes que havia convidado metade da família para uma festa de Natal em minha casa. E todos que convidei vieram, mesmo que fosse uma viagem bastante longa de cerca de 3 a 4 horas para eles. Mas eles queriam vir e me mostrar seu apoio. Fui muito elogiado por eles pelo tanto que trabalhei para conseguir uma casa para mim, e que lamentavam tudo o que passei. Me perguntaram por que não peguei meu trailer e dirigi 3 horas de volta para eles, em vez de viver praticamente sem teto por tanto tempo, e tive que admitir timidamente que era muito apegado a morar por aqui e tive minhas melhores oportunidades de emprego nessa área. Minha cidade natal não tem grandes oportunidades de emprego na minha área, se é que tem alguma. E eu queria fazer o meu próprio caminho o máximo que pudesse. Uma resposta que eles aceitaram em geral. Passamos a ter uma festa bastante agradável. O melhor em que estive, em anos. Alguns parentes até trouxeram CDs de grandes discos de Natal. E devo dizer, aquele que meu tio trouxe de Ray Charles era o meu favorito. Ele canta canções de Natal como ninguém mais que eu já ouvi. Foi um tempo grande e feliz. Eu senti que pela primeira vez eu poderia simplesmente esquecer meus problemas do passado e aproveitar o momento. Mas eu não estaria escrevendo isso se tivesse continuado assim. Com cerca de 2 horas de festa, você sabe quem apareceu. Meus pais, irmão e Sil apareceram tentando parecer todos sorrisos. Eles nem bateram. Apenas entrei pela minha porta da frente como se eles estivessem destinados a estar lá. Desliguei a música e disse para eles saírem imediatamente. Eles imploraram para ficar e contaram que trouxeram presentes. Um dos meus tios se pediu e gritou com eles antes que eu tivesse outra chance de falar. E ele disse que eles não deveriam estar na minha casa, ou na minha vida depois da merda que eles tentaram fazer meses antes. E ele foi apoiado por vários outros pais. Veja bem, esse cara é irmão da minha mãe. E ele costumava amá-la em pedaços até que descobriu sobre a merda que aconteceu entre mim e meus pais. Meus avós, pais da mãe, da idade deles, apressadamente se meteu entre nós e disse aos meus pais que se eles querem fazer as pazes comigo, é muito cedo.
E eles nunca ficaram tão desapontados com eles quanto no ano passado. Eles esconderam seu favoritismo por meu irmão de olhares indiscretos por um longo tempo. Mas ninguém mais se enganou. E eles gostariam de fazer um esforço sério para tentar realmente me tratar como um filho se quisessem estar na minha vida novamente. Sil voltou ao seu antigo padrão de choro e teve uma festa de pena sobre como ela deveria estar morando aqui, e não eu. Ela se jogou em uma cadeira para ter um ataque de raiva e dizer que não era justo eu ter esta casa para mim quando não tenho família própria e ela tem 4 filhos que precisam de mais espaço. E ela só queria um lugar melhor para morar e se sentir uma mãe de verdade. Foi mesquinho da minha parte, mas ressaltei em voz alta que ela é péssima como mãe porque deixa minha mãe fazer a maior parte dos pais enquanto fica sentado o dia todo bebendo, mexendo no telefone ou saindo e gastando tudo com Dan dinheiro. E ela tem a coragem de reclamar disso. Eu até brinquei dizendo que estou surpreso que seu bebê não beba com o leite materno, já que ela bebe tanto. O que eu admito foi um pouco longe demais, pois recebi alguns olhares. E Sil exigiu saber se eu a estava chamando de mãe ruim. Eu disse que as evidências falam por si. E se ela quiser poder se mudar da casa dos meus pais algum dia, então ela precisa colocar seu diploma universitário em uso, conseguir um emprego e aprender a economizar dinheiro. De qualquer forma, minha mãe já cuida da maior parte dos filhos do meu irmão. Então ela teria muito tempo depois que seu bebê crescesse um pouco mais. O filho mais velho do meu irmão, de 7 anos, correu para começar a chutar e gritar comigo por ter gritado com a mãe dele. E ele continuou falando comigo sobre como sua mãe disse que eu era o cara mau que a fazia chorar e não os deixava morar aqui. Foi quando meu irmão agarrou seu filho para afastá-lo. Mas todos os outros parentes voltaram, e isso meio que se transformou em uma intervenção familiar contra meu Sil e meu irmão. Ela estava chorando, seu novo bebê estava chorando, seus filhos estavam chorando. Inferno, a Teda estava quase chorando com a chicotada verbal com a qual estava sendo agredido. Ele acabou sentado no puff em que guarda os sapatos perto da porta da frente parecendo um desastre completo. Ele não conseguia olhar ninguém nos olhos, não conseguia nem dizer 2 palavras para mim. Não com uma casa inteira cheia de pessoas furiosas prontas para julgá-lo se ele tentasse liberar sua criança dourada interior novamente. Se eles não estivessem lá para atrapalhar, aposto que isso acabaria repetindo quando ele tentou me mandar para tentar tomar minha casa meses antes. A essa altura, embora ele. Logo depois, meus pais, irmão e Sil partiram derrotados. A festa recomeçou e todos nós evitamos falar sobre o que havia acontecido pelo resto da noite. Como a maioria dos adultos tinha bebido, todos passaram a noite em minha casa. Eu até deixei alguns deles dormirem no trailer para que houvesse espaço suficiente. Eu admito, também dá uma boa casa de hóspedes. Todos os meus parentes também queriam um tour mais cedo. E eles disseram que não podiam acreditar que eu estava morando lá por cerca de 2 anos. Eu tenho muitas perguntas sobre isso. Como era o verão e o inverno, e assim por diante. Acordei mais cedo do que todos da manhã de Natal e tomei um bule de café fresco e um pouco de ibuprofeno para aquelas ressacas de gemada que alguns deles tiveram. Fui elogiado por ser um anfitrião muito mais legal do que meus pais jamais foram. Depois do Natal, o Sil finalmente parou de fazer postagens que eram óbvias para mim e excluiu todas as antigas também. Mas logo após o Ano Novo, ela fez uma nova postagem reclamando sobre como ela tentou convencer meus pais a comprar um trailer como eu fiz, para que pudesse ser montado no quintal para que Dan e sua família pudessem usar toda a casa como sua casa de família. Bem, provar o próprio remédio nunca é divertido. Porque meus pais rejeitaram a ideia, com veemência, pelo que ouvi. Ninguém vai empurrá-los para fora de sua própria casa, muito menos de seu quarto principal. A postagem ficou no ar apenas alguns dias antes de o Sil removê-la. E ela quase não postou nada desde então. Ela adora reclamar. Mas se uma árvore cair e ninguém estiver por perto para ouvi-la, ela ainda pode reclamar? Sil eu acho que percebeu lá, não adianta fazer isso quando ninguém mais a ouve. E Dan não pode se dar ao luxo de mudar sua família sozinho com seu salário tão cedo. Se eles acabarem esperando outro filho nos próximos anos, não ficarei surpreso. As coisas se acalmaram para mim desde então. E até convidei amigos para uma noite de pôquer. Eu sou péssimo no pôquer porque nunca consigo me lembrar de nada sobre isso. Mas e daí?
Podemos beber cerveja e comer junk food enquanto somos idiotas alegres. Todos nós nos enchemos de vapers do Burger King e nos divertimos da melhor maneira que 4 homens adultos podem quando querem apenas se divertir e ficar bêbados. Acho que talvez no verão eu possa pensar em namorar alguém. Não estou exatamente ficando mais jovem aqui. Isso praticamente marca o fim do que aconteceu. Meus pais, irmão e Sil têm ficado muito longe de mim. Na verdade, eles parecem ter voltado a agir como se eu não existisse, como faziam antes de eu comprar uma casa. Não é assim que me incomoda. É melhor assim. Mas eles inevitavelmente voltarão de alguma forma. Eu sei que eles vão. Eu só me pergunto que tipo de coisa estúpida eles farão a seguir. Se algo notável como tudo isso acontecer novamente, farei outro post se esta conta ainda estiver ativa. Esse vídeo ficou menor porque foi apenas a parte final da história. Obrigado.